Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui começando a carreira solo do nosso chat de estratégias quantitativas. O programa de long shot agora inicialmente será apresentado nas terças-feiras à tarde, durante o pregão. Acho que fica mais dinâmico assim. O Roxo também gostou mais desse novo formato. E então sobrou eu aqui sozinho para apresentar para vocês algumas estratégias quantitativas aí, usando ou não análise técnica, mas focado principalmente em planilhas, em dados estatísticos aí, quando é relevante, quando não é. Então, como é um novo formato, eu vou me apresentar de novo para quem não está acostumado, para quem não acompanha. Meu nome é Ronaldo, meu apelido é TG, podem chamar de TG, que fica mais fácil para fazer pergunta, para escrever, menos letra, etc. Eu trabalho aqui com o Roxo há alguns anos já, sempre acompanhando ele em palestras e nos chats dele também. Pessoalmente, eu trabalho mais com opções, assim, eu uso um pouco da análise técnica para fazer trade com opções, ou fazer algum tipo de acumulação de papéis com opções. É simplesmente uma escolha pessoal, é uma questão de usar stop financeiro. Então o que está em jogo é simplesmente o dinheiro que eu tenho ali. Então eu não confio muito em stop por vários motivos, mas sei como usá-los, tenho uma estratégia para usá-los, tenho um gosto pessoal por usá-los, e na medida do possível aí a gente vamos estar passando para vocês um pouco da nossa ideia. Para quem já acompanha os chats e me acompanhou aí na substituição das férias, durante as férias do Collor, já está acostumado mais ou menos com o meu jeito, já está acostumado com os nossos pensamentos aqui, mas na medida do possível a gente vai reforçando as nossas crenças, assim, qual é o nosso estilo, vamos dizer assim, que é um pouco diferente dessa análise técnica tradicional. Não que não tenha valor, tem seu valor. Eu e o Roxo somos leitores vorazes, então a gente lê muito livro, a gente acaba sempre trocando ideias sobre livros novos. Então sintam-se à vontade para perguntar sobre livros, sobre estratégias, sobre setups, sobre papéis, sobre filosofia financeira. Aqui a gente discute um pouco de tudo. Para discutir mais do que isso, só tomando um chopinho aí também, no qual também estamos abertos para convites. Então, sem mais delongas e perguntas, eu já vou colocar aqui o gráfico do Shark aqui. O Marcão já tem uma pergunta, o Cavoc dando aí boa tarde Cavoc, obrigado Marcão pela pergunta. Vamos direto para a tela aqui. O Marcão pergunta: boa tarde TG, analise a CEMIG, acredito que está dando entrada pelo rompimento histórico e pela acumulação em distribuição. Então, antes vamos só fazer um comentário aqui do Ibovespa, né? Eu tenho umas linhas traçadas aí, eu costumo deixar as linhas traçadas só para a gente ver aí o quanto que está fazendo o que a gente espera. O Ibovespa continua aí encaixotado aqui, né, dentro dessa congestão que a gente já desenhou aqui entre 52.500 e 56.700, 56.600 aqui, ficou uma zona de resistência aqui em cima, mas continua a tendência lateral. As médias tanto a curta quanto as médias continuam se cruzando aqui. Na hora que quando chega na zona dos 53 mil pontos aproximadamente, começa a ter uma certa reversão. Hoje a gente teve um movimento mais
vamos dizer, alentador aqui, porque superamos aqui um topinho de curto prazo nos 54.400, 54.400 pontos mais ou menos, já fechamos acima disso, sugerindo no mínimo ir buscar a parte de cima aqui da resistência, em torno de 56.700, 57.600 e coincidindo com o Bollinger aqui em cima, que hoje está em 57.300, 57.250 mais ou menos. Então, a tendência lateral corresponde, é reforçado pelo compasso de espera aí das decisões da economia mundial aí. Hoje nós comentamos aqui no escritório, o Roxo leu em algum lugar aí que na Alemanha já estão voltando, a CIA da Alemanha já está aceitando Deutschmarks novamente. Imagina os alemães guardando Deutschmarks desde o início do euro, porque sabia que o negócio não ia rolar muito. Mas enfim, enquanto não tivermos alguma decisão aí vai ser difícil, mas temos vários ativos aí bem interessantes, e a nossa função com a análise quantitativa aqui, o que a gente faz é justamente essa seleção dos ativos, como selecionar, para eu não ter que ficar olhando 120 ativos, mesmo que eu demore 1 minuto para ver cada um, eu vou demorar 2 horas e meia todo dia para decidir ou não. Então a gente vamos dizer, se utiliza de planilhas, de rastreadores. Aqui no chat já tem alguns rastreadores, nos próximos chats a gente vamos estar usando alguma coisa dos rastreadores do chat. Nós já conversamos também com o pessoal da Manif para a gente dar uma melhorada, uma ampliada nesses rastreadores e filtros, e na medida do possível aqui também a gente vai desenvolvendo algumas planilhas, alguns filtros para a gente poder tá mostrando para vocês aí, e dando ideias e aceitando ideias de vocês também, para a gente poder crescer junto aí, para a gente poder aprender junto sobre esse ramo relativamente novo aí e tão árido de livros e conhecimentos. Praticamente só temos muito poucos livros em português sobre estratégias quantitativas, temos pouca coisa também de long short, que seria uma estratégia quantitativa também, e então a gente tem que ir desenvolvendo do nosso jeito, usando as ferramentas que a gente tem. Mas sem mais delongas, vamos começar agora. O Marcão pediu para a gente dar uma olhada em CEMIG, né? Então vamos começar mostrando alguns papéis, e conforme for o caso a gente já vai passando um pouco das nossas ideias e das nossas crenças aqui. Marcão está falando aqui, analisa CEMIG, acredita dando entrada pelo rompimento do topo histórico e pela acumulação e distribuição. Marcão, é verdade, né? Assim, aqui a gente tem vou colocar aqui, vamos fazer aquele traçadinho padrão. A CEMIG vem de uma tendência de alta bem longa, né? Olhando nessa fase aqui, as três médias, a média curta, a média média e a média longa alinhadas para cima, numa nítida tendência de alta aqui, a média de 21 servindo de praticamente como suporte. Toda vez que se aproximou dela, tivemos um bom movimento, até maio desse ano, quando ela teve uma certa correção. Chegou até a perder uma mínima aqui, congestionou. Eu comentei de CEMIG já algumas 2 semanas no chat da gente, que quando tivesse superado 35,70 que poderia dar uma andada melhor, né? Vamos dar um zoom aqui, desculpa. A hora que superasse essa congestãozinha aqui, não só superou, como chegou a fazer um pullback, né? Sentiu como suporte a resistência rompida aqui e foi testar o topo histórico aqui em cima, e hoje rompeu. O volume poderia ser um pouco melhor aqui, né? O volume foi mais na média, né? O volume de hoje, se bem que o mercado todo está com um volume um pouco mais baixo, mas aqui tivemos um nítido padrão de volume, né? Deixa eu colocar o curso aqui. Tivemos um nítido padrão de volume. Na hora que chegou na resistência, tivemos volumes um pouco maiores, e na congestão lateral tivemos uma queda de volume. E hoje, no rompimento, fechando um dia assim, né, podíamos considerar já esse rompimento.
mas para entradas seria interessante o rompimento da máxima de hoje, se bem que como fechou na máxima, né? Isso. Deixa eu ver o diário, 38,99, fechou no 38,99. Eu fico um pouco receoso quando tem esses fechamentos na máxima, ainda mais eu gosto sempre de um rabinho para cima no bom sentido, porque algumas, não sei se é o caso da CEMIG, mas em algumas ações esses fechamentos na máxima são distorções de fechamento, então fica um pouco mais arriscado. E quando ocorre rompimentos, para o Marcão, estou falando especificamente, quando ocorre rompimentos, é interessante que a gente tenha candles mais longos, que a gente tenha pelo menos uma diferença, falando a quantitativa, né? Se a gente fosse falar em análise técnica, a gente falava, a gente queria candles mais longos aqui para reforçar esse rompimento, né? E além do volume, evidentemente, a gente gostaria de candles mais longos. E falando, quantitativamente falando, como a gente está incluindo agora, né, todos nós estamos colocando no nosso vocabulário coisas quantitativas, é que a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento fosse um pouco maior, ou se a diferença entre a mínima e a máxima fosse um pouco maior, para ter mais força, né? O que rompeu no preço, isso é inegável. Agora, quando temos um rompimento, a gente gosta de um volume um pouco maior do que foi aqui. Aqui a gente teve um volume talvez 10, 15% maior que a média. Deixa eu ver, vamos ver, a média aqui está em 5,51,700 e o volume de hoje foi 58,700. Foi muito pouco acima da média. Normalmente um volume um pouco maior, que nem nesse caso aqui, seria mais interessante, assim como um candle um pouco maior ou uma diferença entre a abertura e o fechamento um pouco maior para reforçar. Nos outros critérios, beleza, bateu, congestionou, está próximo da média de 21 e rompeu. Isso seria, vamos dizer, perfeito na visão assim da análise, mas um candle um pouco maior aqui seria interessante. Amanhã, a permanecer trabalhando acima desse patamar, seria uma entrada interessante. Como você disse, a acumulação e distribuição aqui também confirmando, né, a entrada de dinheiro, teoricamente, né, confirmando a entrada de dinheiro. A acumulação e distribuição ascendente aqui, também rompendo, já tinha rompido um topo, o topo histórico bem antes, né, da acumulação aqui. Então, e aqui no último caso temos o último topo da acumulação foi aqui e a gente rompeu aí ontem, anteontem, mostrando que está entrando dinheiro no papel, então pode ser uma entrada, mas a CEMIG ela anda lentamente, ela não é dada grandes arroubos ou grandes candles, então é preciso dar uma certa paciência e não ter muita pressa assim de querer entrar hoje e sair amanhã dela, como a gente viu aqui, é uma longa tendência de alta que ela está, né? Interpolada com períodos de alguma congestão lateral aqui, de alguns dias lateralmente, mas depois que entrou nessa tendência mais forte de alta, ela vem desde outubro de 2011 até março, final de abril, maio, né, de 2012, ou seja, quem teve paciência para segurar, comprou CEMIG aproximadamente a R$20 aqui e saiu a 38, o que não deixa de ser um belo lucro, mesmo esperado de outubro a maio, aí, esperado quase 6 meses, 8 meses, é um belo lucro para quem teve a paciência. Congestionou de lado e agora rompe essa congestão aqui, também não deixa de ser um bom indicativo aí. É só conduzir o trade devagar, com paciência, e para quem entrou, temos um fundinho aqui que seria uma resistência anterior, que pode ser aqui nos 37,40, 37,35 aqui, que foi um topo anterior e é a base dessa congestão, que pode servir de algum tipo de stop
pelo menos gráfico aí, né? Já que nós estamos mais congestionados aqui, a gente tem vários níveis de suporte, tem a média, tem a banda de Bollinger aqui, então a gente pode, para quem entrar acreditando nesse rompimento, o stop mais curto aqui seria em 37,40, 37,35 aqui, que coincide com a média, mas como é um ativo um pouco mais forte, com o mercado todo caindo e ele está rompendo o topo histórico, a gente sugere um stop um pouco mais longo aí para quem entrou, né? A gente, no meu caso, se eu tivesse entrado nessas condições, eu teria deixado o stop um pouco mais longo. A gente gosta de usar stops relacionados com volatilidade, então os meus stops normalmente são uma porcentagem da volatilidade histórica, né? E a porcentagem é maior ou menor dependendo do tempo que eu quero ficar com o papel. O Arthur aqui está comentando que a CEMIG no IFR 14 parece ter uma divergência. Arthur, eu tenho algumas restrições em relação à divergência. Divergência é aquela história que só funciona quando funciona, e é lógico que acaba sendo um alerta, né? A gente pode colocar o IFR aqui, dar uma comentada, mas divergência de indicadores normalmente é simplesmente assim, teve uma divergência. Pode acontecer ou não sei se teria tanto significado assim de falar, tá tendo uma divergência. É que quando tem uma divergência e dá certo, todo mundo comenta, né? Mas as outras 99 vezes que a divergência não quis dizer nada, o pessoal não comenta. Mas a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui o IFR e vamos dar uma comentada. Mas vamos brincar de colocar uns indicadores. Vamos lá, indicador. Cadê o momento? Tá aqui. 14, né, Arthur? Beleza. 14. CEMIG Close. Vamos colocar uma outra cor mais bonitinha aqui. Ok, é isso aqui, Arthur? É no diário e no IFR 14 no diário. No IFR 14, realmente, ela não chegou a romper aqui o máximo, mas já começa a ficar próximo de uma zona mais perigosa aqui da Uzi Minas, da CEMIG, porque já está chegando perto dos topos aí de IFR, que seria em torno do 80. Ela já está nos 71, então diariamente falando, ela pode ela pode ter mais um dia para confirmar esse rompimento e voltar para sentir o topo, como várias vezes ela fez toda vez que ela rompeu algum patamar importante aqui. A CEMIG voltou para confirmar, né? Fez uma certa correção, mas se a gente colocar aqui, deixa eu tirar esse curso aqui que já encheu também. Se a gente for colocar aqui desde o fundo, né, a gente tem topos e fundos ascendentes aqui analisar gráfico de indicador é engraçado, mas a gente tem isso aqui, né? Levando em conta o indicador que você colocou, a gente tem o topo que estava sendo testado do IFR aqui em 68. Ontem a gente passou esse topo e aqui os fundos do IFR estão ascendentes. Então a divergência seria só em relação a um passado mais longínquo aí, que também eu não sei qual seria tanta validade de ter essa divergência, no sentido de a hora que chegar aqui, por exemplo, se a gente pegar essa fase aqui de fevereiro, a CEMIG trabalhou com o IFR acima dos 80, né? Nesse ponto aqui, em final de fevereiro até março, que deu uma coisinha, e ela continuou aqui em alta. Ela continuou olhando num prazo um pouco mais longo. Diminua o zoom, vamos lá. É que aqui eu tenho, vamos dar uma, tá aqui, fevereiro e março. É isso aqui. Nessa fase aqui, ela trabalhou acima de 80. E, no entanto, ela continua em alta.
mesmo sendo uma alta mais leve, ela continua com os critérios de alta que ela tinha aqui. Né? As três médias inclinadas, as bandas de Bollinger apontadas para cima. Não é um trade, como é que chama? Não é um trade de um dia para o outro, mas para quem trabalha num prazo um pouco mais longo, para quem tem mais paciência, quem não quer fazer, ela teve uma alta tendência aqui, e sendo que a partir de fevereiro ela trabalhou quase o mês inteiro de fevereiro com o IFR alto. Então outra coisa que a gente costuma comentar aqui é o IFR. O IFR é um indicador que se presta bastante vamos dizer, a simplesmente alertar que em breve pode ter uma correção. É um oscilador, e como todo oscilador ele pode ser usado para retornos à média, quando você está trabalhando com retorno à média. Então quando o IFR está muito baixo, e daí você combina ele com mais algum outro indicador para te dar o time da entrada, ele realmente funciona. Agora, para usar ele com valores absolutos, né, que nem eu comentei, tá no 70, vai para 80, eu não vejo muita utilidade. Eu costumo usar o IFR ajustado, então talvez aqui os níveis de 80 e 20 não sejam os melhores, a gente pode até tentar diminuir aqui, né? Então, para quem não conhece, ajustar o IFR seria isso aqui, né? Você veja onde que ele fica mais tempo. Então seria aqui, ó, o IFR ajustado da CEMIG, pelo menos nesse prazo que a gente está vindo, a gente tem de 22 de mínima e 88, quase 90 de máxima, né? Mas aqui, se a gente for olhar, ó, o 80 funciona bem mesmo, né? Assim como se você for esperar a CEMIG chegar a 20, você fez um negócio nesse ano todo. Praticamente, em um ano você fez um negócio com os Minas, que foi comprar os Minas aqui. Então, o ajuste serve justamente para isso. Ó. Tá aqui, ó, perto de 38, 39. Poucas vezes a CEMIG trabalhou abaixo desse patamar, então qualquer compra que você realizou abaixo desse patamar de 35, 40 pode ter sido uma boa compra, né? No sentido do retorno à média. Não, eu entendi. Eu estou entendendo a divergência, Túlio. Eu estou falando, né? É disso aqui que você está falando, né? Vamos colocar aqui. Você está falando disso aqui, né? É isso aqui que você está falando da divergência, né? Nós temos o topo aqui e ela acabou de romper essa linha de tendência de baixa do IFR. Mas é verdade, se você for ver, ó, mas veja bem, aqui, quando a CEMIG fez esse topo aqui no dia 23 de fevereiro, mais ou menos, no topo de IFR, né, eu estou falando, olha quanto tempo mais ela subiu. Ela passou mais 2 meses subindo, ou seja, o tanto que com a divergência pode ou não funcionar, né? Ó, ela estava em R$30, dia 23 de fevereiro, ela fez o topo do IFR quase em 90 de IFR. E depois disso, ela subiu mais de 30, foi aqui, de 30,50 para 38 e fez um topo mais baixo. Então aqui, talvez, depois desse topo mais baixo, essa divergência, qual foi o resultado da divergência? O resultado da divergência é que ela congestionou. Ela vinha em franca tendência de alta e ela congestionou. Então a divergência serve como um alerta, né? Mas como o IFR é um indicador que é ponderado, é natural surgirem divergências, e a gente tem que usar as divergências como alertas, assim, como, vamos dizer, acender o sinal amarelo. Eu acho que não dá para tomar muita decisão baseada em divergência, né? Em indicador nenhum. Sempre para quem já acompanhou as palestras, os chats aqui que eu fiz quando o Collor estava de férias, eu gosto muito da acumulação distribuição, do OBV, na relação de romper resistências, romper suportes, enfim, perder suportes, porque realmente às vezes eles têm esse poder, não gosto da palavra, mas esse poder preditivo.
né? Mas, então, se eu quero usar alguma estratégia de rompimento, eu normalmente me utilizo do acumulação e distribuição, do ABV. É lógico que eu não gosto muito de indicadores assim, porque eu considero os indicadores são... Vou botar minha cara um pouquinho. Eu não gosto muito de indicadores, de ficar enchendo de indicadores, porque os indicadores são derivados de... o que são? A gente separa aqui as coisas são... O que são dados? Dados é o preço, dado é o volume, dado é o... abertura, fechamento, volume, número de negócios, quantidade de papéis, isso são dados. Então isso aí não tem tratamento matemático nenhum, vamos dizer, é direto, você pega isso direto do sinal, do link DDE, do que for. Daí a gente considera que tem os indicadores primários é que a gente chama de filho, vamos dizer. O que são os filhos? Filhos são as médias. Você pega os dados, soma, divide, não tem tanto tratamento algébrico, é simplesmente uma coisa mais simples. Mesmo a banda de Bollinger é uma coisa simples, é um desvio padrão, né? Então esses são indicadores um pouco mais simples. A hora que você começa a trabalhar com MACD, mesmo IFR, com estocástico, você já está falando praticamente dos netos, já são cruzamentos de médias, já é a segunda derivada do negócio. Então as coisas começam a ficar um pouco mais nebulosas. Eu considero, por exemplo, a história do IFR, olhar a divergência, eu considero interessante, mas não me ajuda a tomar nenhuma decisão, né? Uma coisa que me dá um aviso 2 meses antes, falar, olha, ela está chegando, ela pode, 2 meses antes para mim é muito, teria que ser um pouco menos no caso. Até sugeri para o Arthur, e se você quiser utilizar alguma coisa dessa como divergência, talvez usar um IFR um pouco mais rápido, um IFR de 5, de 9, enfim, fazer testes para ver qual se ajusta melhor ao papel que você tá olhando, porque o IFR 14 ele é um pouco mais lento, que eu gosto, é o que eu uso inclusive, mas eu uso mais no semanal, eu gosto de olhar ele mais no semanal, ele tem movimentos mais lentos e acaba tendo esses sinais um pouco mais reforçados, essas divergências, essas coisas desse tipo que eu comentei, tá com o FR alto e FR baixo. No semanal, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na CEMIG. Vamos lá. O ES, né? Ok, tudo bem, a gente dá um jeito nisso. Ficou, né? Ficou, que bom. Gente, desculpa assim, entre aspas, estar perdendo tanto tempo falando nisso, mas é interessante, é o primeiro programa, né? Então a gente dá um reforço aqui. Eu prefiro passar o programa inteiro falando de um ativo só e comentando alguma coisa só, do que passar correndo sobre 10 ativos. Olha aqui a diferença, então, olhando a CEMIG no semanal. Olha aqui. Olha ó, a diferença do IFR como acaba sendo bem interessante. Naquele momento que a gente comentou, ó, de fevereiro e março, olha quanto tempo o semanal ficou comprado aqui. Chegou quase a 100%, chegou a 91% o semanal. Então, e aqui no semanal, ó, tem também essa divergência que você está falando, né? É o IFR de 14, né? Exato, o semanal dá menos sinais, mas eu acho que dá uma bússola melhor, Arthur. É isso. No semanal a gente sabe mais com certeza. Por exemplo, para quem estivesse olhando aqui o semanal da CEMIG, olha como a perna de alta dela aqui é bem clara, né? Tivemos até um fechou fora, fechou dentro aqui no semanal, né? Olhando mais por aqui, ó, deu uma entrada muito mais clara. Olha, os momentos são mais lentos. Então, para quem não tem tanto tempo de olhar, para quem não quer fazer trade todo dia, o semanal é um tempo gráfico interessante. E quando você olha esses osciladores, o estocástico, o IFR, só para falar nos mais conhecidos, nos mais simples aí, olha como os sinais são bem mais claros, né? Olha, aqui o IFR estava 35 e chegou a 90, né? E desde que congestionou de lado, ele continua caindo, continua oscilando aqui nessa fase. Então talvez tenha essa divergência. Por exemplo, rompeu, mas a gente não terminou o movimento ainda, então não dá para falar que aqui é um topo do IFR, né? Hoje, por exemplo, ou nessa semana não é um topo do IFR.
porque ainda nós não tivemos o verdadeiro rompimento ainda, não sabemos se esse movimento vai continuar ou não. Aparentemente vai, né? Então, porque o IFR, que é um oscilador, tem espaço para subir, o preço tem espaço para subir. O rompimento foi feito, como eu disse, perto da média de 21, mas podia ser com volume melhor. E se a gente considerar isso aqui como uma congestão só, né, dos 33,50 para os 38,50 são R$5, rompendo essa congestão. Teoricamente a projeção para cima é R$5 para cima, seria em torno dos R$43,50, R$42. Em quanto tempo? Não sabemos. A gente não faz previsão. Só assim, se eu fosse fazer essa compra, o meu objetivo para liquidar a posição, o objetivo de alta seria esse, né, essa diferença entre o topo e o fundo aqui, projetada para cima, né? Desculpa, eu tô com a minha cara aqui, estou falando que não é idiota. Essa diferença aqui da CEMIG entre o topo e o fundo, projetada para cima, dá R$5, vai para cima. Desculpa, gente, eu sou novo nisso. Então, a projeção dessa congestão aqui, entre 33,50, 33,45 e 38 aqui, vamos arredondar, R$5, seria R$5, R$4,50 plotado para cima, daria R$42,50, R$43. Para quem isso, veja bem, eu estou falando de uma congestão que vai desde o meio de abril. Para quem quer trabalhar essa congestãozinha aqui também, quer trabalhar mais rápido, não tem problema. Congestão entre 37,20 e 38,50 dá R$1,50 para cima. Quem trabalhou essa congestão aqui é R$1,50 para cima dos 38. Então dá R$40, além de ser um número redondo, tal, etc. Tem todo esse... Mas aqui vai do prazo que você quer manter o papel. Vamos ler. Vamos ver aqui, eu perdi as perguntas, vamos lá. A Lia ainda está perguntando, boa tarde, não se opera day trade índice futuro, teria algum comentário sobre estratégia para a operação do mini índice no tempo gráfico de 5 minutos? Olha, Lia, eu conheço algumas estratégias sobre day trade de índice. Eu acho o índice um pouco mais complicado de operar, mas tem algumas estratégias day trade interessantes, sim. Eu posso dar uma olhada nisso, a gente pode conversar sobre isso na semana que vem. Eu posso conversar. É que o mini índice é muito cheio de buraco, né? Muito cheio de gap, então fica muito difícil você operar, principalmente usando algum tipo de análise técnica, né? O índice você tem que operar meio com volatilidade, assim, porque como você tem muito gap, né? Tem muito, chamo de buraco, mas vamos chamar de buraco. Como você tem muitos buracos de operação, e normalmente o sistema também da BMF não é muito, como dizer assim, costuma deixar a gente na mão, eu acho um pouco arriscado, assim. Eu sou muito devagar para fazer day trade, assim, ainda mais no índice. Mas a gente pode dar uma olhada assim semana que vem. Lembra, a gente eu posso mostrar algumas estratégias de mini índice que talvez fossem interessantes, assim. Mas eu particularmente acho difícil usar algum tipo de estratégia de análise técnica no índice. A gente pode tentar identificar alguma coisa interessante aí. A semana que vem me lembra que a gente vê isso aí. O Marcão está pedindo o Croton 11, essa está na promoção de distribuição no topo. Você acha que vai na entrada quando romper os 30? Vamos lá, Croton. Crot 11. É isso. Tá bem parecido com o CEMIG, né, Marcão? Tá bem parecido com o CEMIG mesmo. Menos na tendência de alta. Mas se a gente for notar como padrão, né? Nota que a Croton aqui, pelo menos no período que a gente está olhando, ela faz grandes congestões, né? Ela congestiona, ela fica de lado por um bom tempo. Aqui ela teve de agosto a dezembro,
de 2011 ela teve uma boa perna de alta, daí ela ficou congestionada praticamente até julho, teve uma queda, teve uma perninha de alta aqui, congestionou de novo e agora a gente está nessa fase. Tivemos uma perna de alta e estamos congestionados, né? Ela está congestionada. Se a gente for ver desde maio, né? Desde o começo do maio ela está nessa congestão, uma congestão mais espichada, parece um triângulo espichada. O que dá para falar mais especificamente é que as bandas estão bem estreitas, a acumulação aqui não está dando nenhuma pista para a gente, né? Só confirma a congestão, mas ela vem diminuindo, né? A volatilidade dela vem diminuindo muito, né? Olha o estreitamento das bandas aqui, onde as bandas estão agora. Agora, só dar uma olhada aqui, a Crouton movimenta 18 milhões, então dá para a gente olhar para ela assim. Ela vem de um longo período congestionado. Hoje a gente teve um volume um pouco acima da média, né? Não muito, mas teve. E as bandas estão bem estreitas. Normalmente, quando existe essa contração de volatilidade, as médias uma do lado da outra aqui, muito próximas, e é indicativo de um movimento forte para algum dos lados. Então, caso você esteja pensando em entrar em Crouton, eu acho que sim, vale a pena romper os 30, e vou dizer mais, talvez valha a pena até nos 29,30 aqui, porque o que está aparecendo aqui por essa contração da volatilidade que a gente está vendo é que a gente vai ter um movimento forte, não sei para que lado, porque ela ainda, além de tudo, ela ainda está dançando para cima e para baixo da média. Normalmente, quando ela dança muito, ela toma um movimento em direção oposta primeiro, então primeiro ela vem abaixo da média de 21 aqui e estoura para cima, ou ela vem para cima da média de 21 e quando estoura para baixo. E aqui a gente já teve vários cruzamentos, né? Ela vem cruzando as médias aqui, ó, desde maio já, né? Ela ora está um pouco acima da média, um pouco abaixo da média, um pouco acima da média, um pouco abaixo da média, um pouco acima da média, e agora a volatilidade contribuiu muito. Para vocês terem uma ideia, a distância entre as bandas de Bollinger aqui está 1,50, né? É muito pequeno, no papel de R$28, R$30, as bandas estão muito estreitas. Isso daqui normalmente é um prenúncio de que a volatilidade vai estourar, né, para algum dos lados. Pode ser para cima, pode ser para baixo, mas de qualquer maneira, se for para baixo, a perda de 27,86, 27,90, vamos colocar 27,80 para ser mais, mais seguro, pode gerar uma venda nela, porque pela contração da volatilidade aqui, então você estaria operando volatilidade, você estaria comprando volatilidade, né, como se fala nas opções, na perda dos 27,80, 27,85 aqui. E ao contrário, a superação de 29,30, 29,60, que são todos os topinhos anteriores aqui, você pode ir acumulando posições para numa eventual explosão para cima, num movimento ascendente aqui, né, fazendo os lotes múltiplos que a gente sempre diz também, que a gente gosta de múltiplos lotes, entradas parciais e saídas parciais. Mas para dizer um número, realmente o topo aqui seria em torno de R$30 em fechamento, né? 30 e uns quebradinhos aqui nesse candle de máxima. Vamos ver, 30 aí. Aqui ele está dando como 29,98. Então é isso, Marcão. Superação dos R$30 e a entrada de rompimento. Lembra que só precisa ser com volume um pouco acima da média. Tá com um volume um pouco acima da média para confirmar essa data. O Arthur está falando que está com cara de subir. Eu também não gosto de fazer Arthur, assim, eu não gosto de fazer esse tipo de previsão, está com cara de subir ou está com cara de descer. Eu acho que quando a gente tem uma contração de volatilidade, é equivalente às opções que dá para a gente comprar volatilidade, né? A gente monta boi e vaca, vende volatilidade com vaca, compra volatilidade com boi. Aqui também o que está aparecendo é que vai ter uma explosão para algum do lado. Normalmente, aumento de volatilidade se traduz em queda,
né? A volatilidade aumenta quando temos uma queda grande. Mas nesse caso aqui, tem que estar preparado para os dois lados. As bandas já estão horizontais já faz algum tempo. Você falou que dá para desenhar um triângulo na congestão. De novo, para mim, figura não quer dizer muita coisa. Simplesmente são congestões. Se é em forma de triângulo, de retângulo, eu acho que são... eu gosto de operar congestões, eu gosto de operar retângulos, eu gosto de operar triângulos, enfim, mas eu chamo de congestão, né? Vou desenhar aqui o que o Arthur está falando. Provavelmente é algo parecido com isso aqui, né? Que você está comentando. Deixa eu aumentar mais esse... Não. Deixa eu aumentar mais aqui o... Aumentar mais não, deixa eu deixar mais grossinho aqui para todo mundo ver. É isso, colocar uma cor mais simpática. Vamos colocar um pink aqui. Beleza, é isso aqui, né, Arthur, que você tá falando desse triângulo, né? Dá para desenhar um triângulo mais ou menos assim. Mas vamos dizer assim, beleza, eu desenho um triângulo, isso aqui vai me ajudar em, né? Eu pelo menos não consigo. Então, para mim, suporte e resistência horizontal. Como eu disse, que eu estava comentando aí, aqui a perda dessa mínima é negativa e pode trazer os preços aqui mais para a mínima ainda. Então a gente está em 27,80, 27,90. Aqui já é 26. Então também já dá um tradezinho para muito curto. Como eu disse, quanto mais curto o período que você está considerando de congestão, mais curtos são seus alvos, mais curtos é o seu trade. Então aqui, como eu disse, superando 29, 22, 29 e pouco, e depois os 30, se superar os 30 é topo histórico, aí estratégia topo histórico. Aqui, para quem trabalha curto, superou 29, 22, 29 alguma coisa, a hora que chegar perto dos 30 já está, para se livrar de metade, vamos dizer assim, né? Porque já está com 3%, vamos dizer, né? Então, por quê? Porque eu estou considerando um pequeno número de candles, um pequeno período. Para quem está trabalhando no rompimento dessa congestão maior aqui que eu citei no início, tem que deixar o trade andar. Rompeu aqui, pode valer uma entrada, né? Eu estaria entrando, vamos dizer, se rompesse com volume, etc., tivesse as condições, e aí que é importante você ter suas condições, você ter os seus critérios de entrada. E se tiver em dúvida, entra com metade. Sem problema. Se você considera rompido num fechamento, entra com metade da grana no fechamento. Se você considera rompido com qualquer negócio acima desse valor, entra com metade da grana e com a outra metade na confirmação. É uma maneira mais simpática de fazer de condução aí de um trade, tira um certo peso, fica mais simpático. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma pergunta. O James perguntou, boa tarde, TG, poderia comentar prós e contras do stop automático? A gente já fez esse comentário aqui nas outras, né? O stop automático, o contra seria ele ser pulado, ele não disparar, sua corretora dá problemas e ele não é disparado, não é atingido. Então esses seriam os contras. O pró é que você teoricamente não precisa acompanhar, você só precisa conferir se ele foi disparado. Então, para quem é mais fraco, disciplinarmente falando, deixa no automático que dói menos. Mas para quem é mais... Eu particularmente gosto mais de stop em fechamento ou no caso, se acontece alguma violinada intraday, eu espero um momento para ver se eu aciono o stop ou não, porque stop automático em alguns momentos te salva, em outros momentos te ferra. E a outra é mais do que se o stop é automático ou não,
eu acho que aonde colocar o stop é bem interessante, né? Qual é o posicionamento do stop? Porque é o que o stop seria o que vai te tirar do trade, seja o stop loss ou seja o stop gain, é o que vai te tirar do trade. Então, eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz curso de análise técnica, que eu comecei a ver mais isso, o pessoal falava muito que o preço de compra é menos importante do que o preço de stop que você vai colocar. Então, que o valor que eu comprei o papel, ou o valor que eu compraria o papel, o valor que eu vou comprar o papel, como se fosse um analista técnico aqui falando, compra aqui a 30, compra a 29, isso não tem problema. Agora, onde eu vou colocar o meu stop, aí já é a coisa mais... É aí que é o que tem que ser escondido, vamos dizer. Aí é o segredo. Porque quanto mais curto... Não tem como. Quanto mais curto o seu stop, você vai sair antes do papel. Qualquer oscilação dentro da volatilidade diária mesmo, pode te tirar do trade. Então, se você quiser montar um trade um pouco mais longo, se você está entrando no papel com uma visão um pouco mais longa, no semanal, que nem a gente estava falando aqui com o Arthur, quando a gente sobe, quando o papel sobe, você está dentro. Então existe um stop inicial, existe um stop de condução, existe uma realização parcial e existe o objetivo final. Então, sempre que a gente entra compra o papel, vende o papel, você entra num trade, vamos dizer assim, você tem que estar com tudo isso já na cabeça. Onde que vai estar meu stop inicial? Se entrei, o papel começou a se comportar como eu estava esperando, como eu vou conduzir isso, como eu vou conduzir esse stop, e onde eu vou fazer a realização parcial e onde eu vou fazer onde que eu vou considerar que o objetivo daquele trade está cumprido. É simples, né? Então tem gente que coloca um objetivo, compra em tal preço e vende no objetivo. E tem gente que compra num determinado lugar e vai levando stop e espera ser estopado. Não tem, as duas maneiras têm prós e contras, assim como o stop automático e o stop manual. É só uma questão de cada pessoa gosta de um jeito. Então, no caso do stop, quem não acompanha o mercado o dia inteiro tem que deixar no automático, ou deixar num valor, ou deixar com um corretor de confiança, falar, a partir daqui você dispara o stop, se fechar abaixo disso você dispara o stop para mim. E para quem tem mais disciplina é olhar e falar, fechou abaixo disso é para estar fora, ou para vender, ou para entrar na venda, ou virar a mão, etc. Todas essas coisas que a gente sabe. E, na verdade, como tudo a gente diz, não existe, né, até a pergunta do James foi bem colocada, né, que não existe o que é melhor, existem prós e contras, né? Não tem assim, se a pessoa me perguntar, olha, o que é melhor, stop automático ou stop manual, eu ia responder com a pergunta do James, ia falar, não tem melhor, tem prós e tem contras, as duas maneiras. É isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, que eu pulei aqui que o meu papel tá. Eu acho que é isso. Então, estamos aqui já com 50 minutos, passou um pouquinho, mas a discussão estava interessante. Semana que vem a gente volta, então a Lia lembra da gente conversar sobre o mini índice, estratégia de day trade para mini índice semana que vem. Foi um papo gostoso, sempre que tem participação acaba sendo mais interessante. Então eu costumo falar demais mesmo sobre os assuntos e, como eu disse anteriormente, eu por mim abro um gráfico aqui, disseco ele em relação a tudo, em relação a indicador, em relação a stop, em relação a estratégia. Eu gosto mais, mas se eu estiver enrolando muito, vocês chamam a minha atenção aqui, vão para o próximo ou pede outra coisa. Espero que a gente consiga trabalhar, desenvolver algumas coisas novas aí no decorrer dos programas.
Infelizmente ou felizmente vai ser só comigo nas quartas-feiras. O programa do Roxo de Long Shot ficou às terças-feiras, às 3 horas da tarde, durante o pregão. Fora isso, chat de opções. Segunda-feira o chat básico e quinta-feira o chat avançado. E os calls diários aí do Collor, essa nova programação da Banif da grade, que agora é CGD. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas perguntas. Quarta-feira que vem a gente se encontra para mais um sensacional chat de estratégias quantitativas, e no decorrer dos programas a gente vai introduzindo as novidades, a gente vai colocando planilhas, a gente vai colocando novas discussões, e a participação de vocês é muito importante. Obrigado pela participação, boa noite a todos.